Marcos, sou advogado e apenas a título de informação, sou também formado em Ciências Contábeis, registrado no CRC, no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, portanto sou contador também. Estou aqui para falar sobre um assunto assim, de extrema importância, de um abuso que tem ocorrido em nossos dias e que muita gente não conhece, ou se conhece não está dando a devida importância, certo? E para que você realmente esteja consciente de tudo isso, que é sobre uma cobrança indevida de um tributo, que é o ICMS, sobre um outro tributo, que é uma taxa chamada TUSD, né, um D no fim, TUSD. E tem a TUST também, um T no final, TUST. Que essa cobrança do ICMS sobre referidas taxas está completamente legal. Eu vou abordar aqui 8 temas, vou dividir essa exposição em 8 partes para você compreender, vou falar sobre a legislação, sobre a circulação de mercadorias, ICMS, encargos, vou dar um exemplo prático sobre isso. E quinto, vou falar sobre a devolução e adequação. Sexto, sobre legitimidade passiva, que é importante. Sétimo, jurisprudência. E oitavo, a documentação. Tá? Então preste bastante atenção. Sobre a parte da legislação, eu quero citar 2 diplomas legais importantes. O primeiro é o artigo 155 da Constituição, que diz o seguinte: compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, aí o inciso 2, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços. Pontinho, não vou prosseguir. Veja que esse diploma da Constituição, ele está falando sobre circulação de mercadorias e serviços, grava isso, tá? Portanto, é sobre o ICMS, Impostos de Circulação sobre Mercadorias e Serviços. Esse imposto nós também encontramos numa outra legislação, tá? Numa lei complementar, que eu vou citar aqui para vocês, que é importante, que é a Lei Complementar número 87, de 1996, que fala, artigo 1º, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços. Ou seja, também ICMS. Agora, olha bem a súmula que eu vou citar para fechar essa parte de legislação. A súmula 391 do STJ, tá? Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula, ela fala como será incidido, ou como incidirá o ICMS. E diz o seguinte: o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente a demanda de potência efetivamente utilizada. Olha só, veja que a súmula, ela está dizendo sobre a demanda de energia utilizada. É sobre essa energia que incide o ICMS. Mas vamos prosseguir que você vai entender melhor isso. Vou passar para o ponto, eu já falei sobre aqui a legislação, que é o artigo 155, inciso 2 também, da CF, da Constituição Federal. Falei sobre essa lei complementar, número 87/96, sobre a súmula 391 do STJ, e agora vamos falar sobre o terceiro, aqui, a segunda parte, que é sobre circulação de mercadorias e serviços, porque essa legislação aponta para isso. O ICMS é para ser cobrado sobre circulação de mercadorias e serviços. Veja bem,
essas taxas, a TUST, a TUSD e encargos também, não são produtos, não são mercadorias que você consome. A legislação fala de mercadorias, fala de serviços, que você de fato utiliza no seu dia a dia. Você consome essas mercadorias e serviços. Você é beneficiado por elas. Agora, uma taxa, você não consome. Não tem uma utilidade prática de consumo para você. Você não chega, por exemplo, né? Vamos citar aqui um exemplo hipotético. Você não chega num supermercado e num comércio qualquer, por favor, me dá aí um quilo dessa taxa aqui, por favor. Eu quero 1 quilo da TUSD. Você não consome essa taxa. Ela não é um produto e nem é um serviço para você. Agora, a energia, sim, a energia elétrica que você utiliza no seu dia a dia é uma mercadoria, ela é um produto utilizável. Portanto, sobre a energia elétrica deve incidir o ICMS, isso é legal. Mas sobre a taxa, por ela não ser um produto de consumo, ela tem uma natureza tributária, é um tributo, não é devido à incidência do ICMS. Ok? Outra coisa importante que eu quero aqui falar é de um exemplo sobre a questão dos encargos. Às vezes lá na conta de energia, além da TUST com T, TUSD com D, também tem encargos. Aplica-se a esses encargos o mesmo. Também não incide ICMS, porque encargos não é produto de consumo, certo? Então também não deve incidir o ICMS. Vamos falar do quinto ponto, que é um exemplo prático para você entender. Digamos que na conta vem assim, energia, baseado nos quilowatts-horas de consumo, vem lá energia, R$100, certo? Taxa de utilização do sistema de transmissão, a TUST, R$10. Taxa de utilização do sistema de distribuição, R$10. Encargos, R$10. Total, 130. O correto é aplicar de acordo com, aplicando os diplomas legais citados, a Constituição e a Lei Complementar, vai aplicar o ICMS sobre a energia consumida, sobre os R$100. Por exemplo, 25% de R$100. Estou citando 25%, porém, em cada estado, o ICMS pode ser diferente, pode ter uma alíquota diferente. Aqui mesmo no estado de São Paulo, varia a incidência, o valor dessa alíquota de acordo com o consumo de quilowatts-horas, tá? Que pode chegar até 25%. Então, estou usando como um exemplo geral os 25%, ok? Então, o ICMS deve incidir sobre a energia consumida, R$100. Vai dar quanto? Porque é 25% de R$100, R$25. Agora, o que eles estão fazendo que contraria esses diplomas? Estão incidindo os 25% sobre os 130, ou seja, sobre a energia R$100, mais R$10 da TUST, R$10 da TUSD e R$10 dos encargos, 130, soma tudo 130. Estão incidindo 25% sobre os 130, quando na verdade deveria ser somente sobre a energia, que seria nesse exemplo que eu dei, sobre os R$100, ok? Gente, isso é um abuso, tá? Contraria nosso ordenamento jurídico, é uma afronta, isso é um abuso ao consumidor. Você deve dizer não, ok? Bom, outra coisa que eu quero falar é sobre adequação e devolução. Esse seria aqui o quinto ponto que eu quero citar. Uma vez sendo reconhecido que é ilegal essas cobranças, então deve fazer uma adequação na sua conta de energia elétrica, ou seja, remover essa incidência. Isso significa que a sua conta será reduzida. Se não cobrar mais essa incidência do ICMS sobre a TUSD e encargos, tua conta vai cair o valor.
talvez aí algo aproximado uns 20%. Ou seja, você vai pagar daqui para frente uma conta de luz, né, mais baixa, mais reduzida, vai sobrar aí mais dinheiro no teu bolso, isso é importante, né? Outra coisa, depois da adequação tem que ser feito o que? A devolução. Se cobrou de uma forma irregular, tem que ser devolvido. Só que nós temos a prescrição de 5 anos, né? A quinquenária, ou seja, a partir da propositura da ação, cobra-se a devolução dos últimos 5 anos. Tudo isso tem que vir de forma corrigida monetariamente e com juros. Então, o dia que você ganhar a ação lá na frente, tá? Terá que ser devolvido os últimos 5 anos de cobranças de forma ilegal que fizeram sobre você. Então, a adequação é pagar menos daqui para frente, sem incidência. A devolução dos últimos 5 anos. Ok? Isso é muito importante. Outra coisa que é o ponto número 6 que eu quero tocar é sobre a legitimidade passiva. Contra quem que eu vou cobrar, que eu vou entrar na justiça? É contra o governo do Estado que instituiu o imposto. Muitas pessoas pensam, é contra a CPFL aqui no Estado de São Paulo. Não. Eu citei aqui o diploma da Constituição e da Lei Complementar que diz que compete ao Estado instituir o referido imposto do ICMS. A Companhia de Energia Elétrica é apenas um meio através do qual o Estado chega ao contribuinte, que é você, para cobrar o imposto. Ok? Mas o imposto não vai para os cofres da Companhia de Energia Elétrica. Vai para os cofres de quem? Daquele que tem competência de instituí-lo, que é o governo. Então, contra quem você vai solicitar a devolução? O detentor desse imposto, o governo. No caso aqui, estamos entrando contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Certo? Isso é importante. Vamos citar outro ponto, que no meu caso aqui é o 7º ponto, sobre a jurisprudência. Os nossos tribunais estão ainda discutindo a matéria. Tá? É importante dizer isso. Há julgadores que reconhecem e há julgadores que não reconhecem, por incrível que pareça. Tá? Ainda há um debate no meio jurídico, ainda há um debate no poder judiciário. Mas, no geral, esse debate, a maioria está concedendo. Por isso é importante a gente ver isso. O TJ, aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, há julgamentos favoráveis e alguns contrários, mas a maioria está sendo favorável. E no STJ, nós temos já julgamentos favoráveis, que é o mais importante, o STJ, que é superior, né? É um tribunal superior. Olha só esse julgado que eu coloquei aqui, do STJ, que é importante citar. Vou sair aqui um pouco de lado, só para ler o ponto fundamental, que ele é um julgado do Superior Tribunal de Justiça, pela relatoria do ministro Herman, ok? Eu vou citar só esse ponto número 2, que é o mais importante. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, possui jurisprudência no sentido de que a taxa de uso do sistema de distribuição elétrica, a TUST, e a taxa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica, a TUSD, não fazem parte da base de cálculo do ICMS. Então o STJ está sendo claro, o ICMS não deve incidir sobre a TUST e a TUSD. Ok? Então isso é muito bom para todos nós, para o consumidor. Ok? Aqui tem o número do recurso, número 1607266. Então, para quem deseja se aprofundar mais, existem outros julgados. Aqui eu dei apenas um exemplo, certo? Bom, o último ponto que eu quero colocar aqui é sobre a documentação. A documentação é necessária para se ingressar
seria ali uma cópia do RG, do CPF, uma fatura da energia elétrica, eu vou falar mais sobre isso, uma declaração assinada, chamada Declaração de Hipossuficiência Econômica, ok? Que também é importante, e comprovantes de rendimento, comprovante de renda. Por quê? Eu vou explicar. Sobre a questão da fatura, há casos em que você, de repente, advogado, poderá entrar com apenas uma fatura, ou alguns anexam 3, apenas para comprovar que existe a incidência destas taxas na base de cálculo do ICMS. Eu, por exemplo, costumo fazer, eu gosto de já anexar todas as faturas, tá? Mas você pode fazer das duas formas. Há julgados, por exemplo, que eu já tenho, que fala que não é necessário anexar no início, com a petição inicial, no início do processo, todas as faturas de energia, podendo deixar para a fase de liquidação da sentença, naquela fase que vai fazer os cálculos, né? Aí solicita, manda oficiar a companhia, solicita lá e pede as 60 faturas, né? Ou seja, dos últimos 5 anos, né? 5 vezes 12, 60, são 60 faturas de energia elétrica. Ou no caso, por exemplo, como eu gosto de fazer, aqui no estado de São Paulo, funciona dessa forma, cada estado vai verificar, eu entro no site da CPFL, tem um campo específico onde você digita o código que está na fatura de energia, mais o CPF do cliente, no caso de advogado. Você pega o CPF do seu cliente, que previamente te autorizou, e no caso com um código da conta de energia. E aí você entra nesse campo e já ali aparece as 60 faturas, todas as faturas de energia elétrica histórica. Você imprime, anexa na petição inicial e vai para a justiça, ok? Então, existem essas duas formas. No caso também, algo importante a falar é sobre assistência judiciária gratuita. Como existe ainda um debate jurídico sobre o tema, é prudente solicitar assistência judiciária para o consumidor. E para isso já é necessário fazer a juntada, além de uma declaração, que a gente chama de hipossuficiência, né, solicitando a isenção de custas processuais e honorários sucumbenciais, baseada ali na Constituição Federal, também baseada no CPC, artigo 98 e seguintes, né, fala sobre isso, pedir a isenção. E juntamente com a declaração, fazer juntada já de comprovantes de rendimento. Então, por exemplo, que comprovantes de rendimento seriam esses? Para quem trabalha registrado em carteira, cópias da carteira de trabalho, na foto, atrás da foto, no verso ali onde tem a qualificação, o último contrato de trabalho e a seguinte em branco, certo? No caso, para quem é autônomo ou desempregado até, junta também a carteira, essas partes que eu citei, para demonstrar que não está trabalhando registrado ou está desempregado. Os últimos 3 extratos da conta corrente, para demonstrar a movimentação financeira, que não possui um rendimento muito alto. Tem juízes que pedem isso. Eu já tive caso de um julgador aqui, um juiz, que pediu os últimos 3 extratos da conta corrente do meu cliente, né? E também, se tiver, a declaração de imposto de renda, ok? Então, isso é importante para se pedir a gratuidade da justiça, para não correr nenhum risco, digamos que lá na frente perca a ação, né, de improcedente. Aí você não terá custas sucumbenciais a serem pagas pela isenção, pela gratuidade, ok? Então, isso é importante se fazer. Alguns pedem a tutela antecipada, outros não pedem. Eu, particularmente, prefiro, muitas vezes, não pedir, para que não haja nenhum tipo de risco para o cliente,
no futuro ter que fazer qualquer tipo de devolução. Então, são seguranças jurídicas, cada caso, cada profissional vai analisar a sua situação e tomar suas decisões. E você, que é consumidor, procure aí o seu advogado no seu estado, procure um profissional especializado nessa área e realmente busque os seus direitos, ok? Chega de abusos, chega de realmente deixar dinheiro aí para o governo. Nós queremos nosso dinheiro no nosso bolso, não no bolso do governo, é ou não é? Então faça isso e que vai dar tudo certo, tá bom? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição de todos. Muito obrigado.